Bom dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus. E nesta manhã do dia 22/3, nós vamos meditar de 1 Samuel, do capítulo 25 ao capítulo 26, e que a paz do Senhor entre no teu coração nesta manhã. No capítulo 25, nós vamos ter a morte de Samuel. O texto fala, que Israel se reuniu e lamentou a morte, e ele foi sepultado em Ramá, aonde ele tinha vivido. No capítulo 25, nós temos o episódio de que Davi se enfurece, com um homem chamado Nabal. Ele era muito rico e tinha muitas propriedades, muito gado, cabras, ovelhas, e os homens de Davi estavam pela região e sempre protegia os homens de Nabal, Sempre estavam ali auxiliando os homens de Nabal. Em certa ocasião, Davi sentiu necessidade de mantimentos e ele pega 10 homens e manda esses 10 homens ir até Nabal, dizer: a paz seja convosco, o texto fala aqui: pergunte aos seus homens e eles lhe dirão se isso é verdade. Diante disso, pedimos que o Senhor seja bondoso conosco, pois chegamos na época da celebração. Por favor, reparta conosco e com o seu amigo Davi o que puder dos seus mantimentos, Os rapazes transmitiram esta mensagem a Nabal, mas para surpresa de todos, a resposta de Nabal foi um insulto. Ele diz assim: quem é esse Davi? Quem é esse filho de Jessé? Quem ele pensa que é? Não vou repartir, o meu pão, a minha água, a minha carne dos animais que abati. Eu nem sei de onde que ele é. Ele não terá provisão alguma vinda de mim. E aí os homens voltam até Davi e dão a mensagem, os insultos soltados por Nabal. Davi se enfurece e convoca os seus 400 guerreiros. Eram 600, 200 ficariam com a bagagem, 400 sairia para abater a casa de Nabal. E o texto fala, que rapidamente um dos servos de Nabal foi até Abigail. Abigail era esposa de Nabal. O texto fala que ele era um homem rico, que ele tinha uma esposa chamada Abigail, que ela era uma mulher inteligente e bonita. Então esse servo, quando observa esse encontro de Nabal com os homens de Davi, corre em Abigail e diz para ela assim: Davi enviou mensageiros ao deserto para saudar o nosso Senhor, mas ele lhe respondeu com insulto. Os homens de Davi foram muito bons para conosco e nunca nos fizeram mal. Nada nos foi roubado durante o tempo em que estiveram conosco no campo. Na verdade, dia e noite eles foram como um muro de proteção para nós e para o nosso rebanho. É bom que a senhora leve esses fatos em consideração e resolva o que fazer, pois haverá problemas para o nosso Senhor e para toda a sua família. Nabal é um homem tão cruel que ninguém consegue conversar com ele. Isso foram palavras do próprio servo de Nabal. E Abigail, o texto fala que sem perder tempo, providenciou 200 pães, 200 vasilhas de couro, 2 vasilhas de couro cheias de vinho, 5 ovelhas preparadas, 5 cestos de grão tostado, 100 bolos de passa, 200 bolos de figos. Pegou todo aquele mantimento e disse para o empregado: corre, vai na minha frente que eu vou atrás e nós vamos reverter essa situação. Nós vamos encontrar com Davi. Olha que mulher rápida, E nós podemos ver que o encontro dela com Davi foi algo extraordinário, porque ela chega, ela desce depressa do jumento, ela se curva diante de Davi, com o rosto em terra, ela cai aos pés dele e diz: a
culpa é toda minha. Meu Senhor, por favor, ouça o que a tua serva tem a dizer. Nabal é um homem perverso, não dê atenção ao que ele disse, ele é um homem insensato. O próprio nome dele já o diz, né? E aí Abigail começa a falar para ele: foi o Senhor que o impediu de matar e vingar com as suas próprias mãos. Que todos os seus inimigos que procuram matá-lo acabem como Nabal. Ela fala: por favor, perdoe se o ofendi de algum modo. Que o Senhor lhe conceda uma dinastia duradoura, pois está lutando a batalha do Senhor. Que ele o livre de fazer mal durante toda a sua vida. Ela continua dizendo: mesmo quando for perseguido por aqueles que procuram matá-lo, sua vida estará segura sobre o cuidado do Senhor, seu Deus, protegida como tesouro. Olha que lindo que Abigail fala para Davi, né? E aí ela fala assim: não haverá em sua consciência a tristeza e o peso de ter derramado sangue e de ter vingado sem necessidade. E quando o Senhor tiver feito grandes coisas ao seu favor, lembre-se da sua serva. Essa foi a fala de Abigail. O texto fala que Davi olha para Abigail e fala: louvado seja o Senhor Deus de Israel, que hoje te enviou ao meu encontro. Graças a Deus e pelo seu bom senso, que você seja abençoada por me impedir de matar e vingar com as minhas próprias mãos. Que o Deus de Israel, que me impediu de fazer o mal, se você não tivesse vindo depressa ao meu encontro, amanhã de manhã não haveria homem ou menino algum vivo na casa de Nabal. Olha que coisa extraordinária, a interferência, a prontidão de agir, né? Ela traz a culpa do marido sobre si, né? E traz tudo aquilo que Davi precisava, né? E alcança o coração de Davi. O texto fala que quando ela chega, Nabal está embriagado, dando uma festança. O texto fala que a festa era digno de rei, tamanha festa que Nabal estava dando, e ele já estava bêbado. Ela fica calada e no dia seguinte, depois que Nabal estava sóbrio, diz que a esposa lhe contou o que havia acontecido como consequência, e o texto fala que ele teve um mal súbito e depois de 10 dias o Senhor o feriu de morte. Quando Davi fica sabendo que Nabal havia morrido e que Abigail era viúva, ele manda o recado para ela, né? Dizendo assim: então Davi enviou o mensageiro a Abigail para pedir que ela se tornasse a sua esposa. E aí o texto fala que ela se curva com o rosto em terra e ela responde: eu, sua serva, ficarei contente em me casar com Davi e como sua serva lavar os seus pés. E sem demora ela montou no jumento, pegou consigo 5 moças que a serviam e voltou com os mensageiros de Davi. Olha que extraordinária mudança na vida desta mulher. Ela não era apenas inteligente, não era apenas bonita. O texto fala que o próprio Davi reconheceu nela o bom senso, né? E ela muito nos ensina. E no capítulo 26 fala que Davi vai poupar mais uma vez a vida de Saul. Ele está no campo descansando e Davi vai até ele. E os soldados de Davi querem fincar a lança e matar Saul. E mais uma vez ele diz: não mate, disse Davi, ninguém será considerado inocente se matar o ungido do Senhor. Olhe só, pela segunda vez. A primeira vez está lá em 1 Samuel, que nós vimos, né? 24:6, e agora, em 1 Samuel 26:9, mais uma vez, Davi reconhece o ungido do Senhor, mesmo com todos os defeitos que ele tinha, e ele não ousa levantar a mão contra Saul.
O texto fala que Davi reconhece a voz de Saul e nós podemos ver que ele diz assim, né? Pequei contra ti, Davi. Volte para casa, meu filho, e não procurei mais lhe fazer mal, pois hoje você considerou minha vida mais preciosa. Tenho sido insensato e cometi erros muito graves. Mas Davi percebe, você vê no capítulo 27, que um dia Saul me apanhará. A melhor coisa que tenho a fazer é fugir para a terra dos filisteus. Então Saul deixará de me perseguir em todo o território de Israel, e por ali eu estarei seguro. E aí Davi pega os seus 600 homens, que nós os chamamos de valentes de Davi, e ele vai morar no meio dos filisteus, né? Para você ver que como Davi era reconhecido, até mesmo os filisteus, né? O aceita, o acolhe, e quando eles vão firmar guerra, né? Davi se prontifica a ir com eles, mas eles rejeitam a ajuda de de Davi, para preservar a vida de Davi, né? Então nós vamos ver um cuidado tão grande no capítulo 28, Saul, sem direção de Deus nenhuma. Deus não falava mais com ele. Ele querendo ir para a guerra, ele vai consultar uma feiticeira, uma médium. E quando essa mulher invoca o espírito, vem um espírito, e diz o texto que Saul, ele fica paralisado, porque ele percebe que aquele espírito era o espírito de Samuel, o tamanho engano que Saul estava, né? Nós sabemos que isso não poderia acontecer, mas o engano de Saul era tão grande que ele achava que poderia suscitar o espírito de Samuel para lhe trazer direção naquele momento, né? Com a vida de Saul nós reconhecemos como é difícil a vida daqueles que se afastam de Deus. Senhor, nesta manhã nós queremos estar junto a Ti, Deus. Oferecemos a Ti tudo o que temos e tudo o que somos e declaramos que dependemos de Ti, Papai, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe.